Bom dia, pessoal! 1º de maio, Dia do Trabalho. Parabéns a todos os trabalhadores. Bom dia! E cá estamos, é feriado, mas vamos aproveitar para estudar, é ou não é? Coisa boa. Hoje eu chamei o doutor Ubiratã Pires. Bom dia, olha aí! Doutor Ubiratã já entrou rapidinho. Bom dia, Bom dia! professora. E aí, como estamos, querido? Hoje a gente vai conversar sobre regime de bens. O doutor Ubiratã, ele foi meu colega e ele é registrador civil em Oswaldo Cruz, São Paulo. Não é isso, Ubira? Me conta aí pra gente um Sim, pouquinho Letícia. da sua atividade, da sua carreira. Conta pra gente um pouquinho. Eu sou registrador civil em São Paulo já tem 15 anos, né? E antes disso eu fui registrador de registrador de tudo, né? Registrador de imóveis, títulos e documentos, civil também, lá no Rio Grande do Sul. Fiquei um ano lá. Olha, nem sabia dessas novidades, gente. Olha só como é que é bom a gente bater um papo. Foi. Não sabia, eu sabia que ele era registrador civil em São Paulo, mas esses detalhes de que ele já foi registrador de imóveis, registrador de títulos e documentos, eu não sabia. Mas é até bom para a gente trazer, né, uma visão global. Quanto mais experiência a gente tem, mais a gente pode colaborar com essa visão global, né, Bira? E tive o prazer de ser seu colega no mestrado lá em Lisboa, né? Isso aí, no mestrado. Eu fiz 2 mestrados, gente. Eu fiz um aqui no Brasil e depois eu fui lá para Lisboa porque eu queria aprofundar sobre o estudo do nome. Aí estudei, fiz um livro maravilhoso e mudou tudo. Mudou tudo do nome, gente. Vou ter que atualizar o livro. Ai, meu Deus, cada coisa. Mas, ó, eu estava lá o dia. Vamos falar Não sobre. Mas o nome. acompanhando. Mas o nome em Portugal não mudou, não. Mudou foi aqui no Brasil, viu? Aqui Foi. no Brasil mudou tudo, gente. Aliás, se você quer mudar de nome, você pode. Maior de 18, né? Né, Bira? Já fez muita mudança de nome aí? Uma meia dúzia, Letícia, depois da lei nova. Eu já fiz muitas, nossa, fiz muitas. E muitas pelo e-protocolo também. Não sei se o pessoal sabe, né? Mas nós somos integrados nacionalmente. Se alguém tiver lá em São Paulo, perto do cartório do Bira, né? Lá em Oswaldo Cruz, e quiser fazer uma alteração de nome aqui em Belo Horizonte, ele pode procurar o Biratã lá e manda aqui para mim. Eu faço aqui, devolvo para ele. Olha que sucesso! É muito legal isso, né? Muito legal. E a mesma coisa agora com essa questão de regime de bens, gente. A gente está integrado nacionalmente. Por que eu chamei o Bira para falar de regime de bens, né? Porque o nosso público, Bira, é muito voltado para a regularização de imóveis. Mas essas questões de regime de bens têm tudo a ver com regularização de imóveis, gente. Tem que prestar atenção. Aliás, quem vai casar também e tem muitos imóveis, ou mesmo que tem um imóvel só e está preocupado no futuro, como é que vai ser. Então, é importante prestar atenção nisso, né, Bira? O pessoal às vezes casa na hora de casar ou de construir união estável, tá assim, é só amor, mas depois vem os problemas, né? Sim. E lembrando, né, Letícia, que a questão do regime de bens, né, no casamento, né, é dever do oficial esclarecer, né, Isso, sobre os regimes de bens, sobre os seus efeitos, isso é o dever funcional do oficial de registro civil. isso. Então a gente já estava acostumado, sabe, gente? E aí teve algumas novidades. Então vamos entender um pouquinho, só para entender o que afeta essa questão do regime de bens no casamento. Então vamos lá. O João e a Maria querem casar, tá? Chegam lá no cartório, queremos casar. E aí? Aí a gente vai esclarecer sobre os regimes de bens. Pode ser que eles não queiram casar, pode ser que eles só queiram também construir união estável. Muda nada. A gente tem que esclarecer do mesmo jeito, tá bom? Aí chega lá no cartório. Vamos lá. Questão da comunicabilidade dos bens. Isso muda tudo, né? Porque a gente quer, olha só, o João, ele quer que tenha um patrimônio só dele e a Maria também. Só dela, não quer que os bens comuniquem no casamento, nem aqueles adquiridos a título oneroso eles querem que comuniquem. Então, isso aí a gente vai levar em consideração para sugerir um regime de bens, né? Que normalmente vai ser a separação consensual, né, Bira? Se a gente puder sugerir, vai ser essa, né? É, o que acontece de vez em quando lá no cartório, e as pessoas chegam lá e foram mal informadas, mal orientadas, é sobre a confusão que eles fazem com o regime de bens e o direito sucessório depois, né? Eles vêm Ah, querendo uma determinada coisa, mas eles esquecem que o direito sucessório é outra coisa, ele altera, né, essa questão da comunicabilidade, né? E aí no final da história sai o tiro pela culatra, né? Porque pois é, isso é bom não era para falar. comunicar, acaba comunicando, né?
Pois é, o pessoal acha que casou na separação consensual, tá tudo resolvido. Outro dia teve uma conhecida minha que foi lá no cartório, e a gente foi trocar uma ideia, né? Já pensou na questão sucessória? Ela, não, mas eu casei, era o segundo casamento dela. Eu casei na separação consensual, tá tudo resolvido. Eu falei, tá não. Tá não, não tá resolvido, não, porque o seu marido é seu herdeiro. Ela, o quê? Não, casei na separação. Falei, gente, mas aí te explica isso, né? E tem muita gente, até esclarecida, gente, quer dizer, ela estudou isso, porque ela era o segundo casamento, ela já tinha um patrimônio, ela tinha uma filha do primeiro casamento, e aí ela não queria que comunicasse, mas infelizmente a gente sabe que no Brasil não existe essa possibilidade de afastar o cônjuge de ser herdeiro, não, quer dizer, na verdade ainda estamos com essa discussão, né? Na verdade, já tem alguns doutrinadores defendendo essa possibilidade de afastar, se for possível um dia, porque na atual conjuntura, jurisprudência do STJ é impossível, né? Etc. Isso aí, por enquanto, ainda está complicado. Mas tem alguns doutrinadores do BDFAM defendendo, no caso do cônjuge, né? Se você tiver filhos, que você possa afastar essa condição de herdeiro do cônjuge. O que vocês acham? Como é que está em São Paulo? Teve até uma decisão recente, não teve aí em São Paulo sobre isso? Letícia, especificamente sobre isso eu não me recordo, não. Pois é, tá tendo uma grande discussão sobre isso, sabe? Se pode ou se não pode. O que a gente faz com muita cautela aqui no cartório, a gente até oferece uns modelinhos, porque a questão da renúncia de herança, né? Renúncia de pessoa viva, isso não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, a tal da pacta corvina, gente, não é admitido. Mas, como está tendo uma doutrina muito considerável, né, sobre essa questão do regime de bens e do afastamento para o cônjuge, né, da condição de herdeiro, a gente está colocando nas nossos pactos, e até nas nossas escrituras de união estável também, e agora vai ter o termo declaratório, que a pessoa é ciente, né, de que o cônjuge é herdeiro, coloca que se no futuro houver uma alteração na lei ou na jurisprudência, que a vontade dele é de que o cônjuge não seja herdeiro, né? Os dois colocam isso no pacto. É interessante, né? É uma discussão interessante. Desse jeito, que com todas as cautelas eu não vejo problema, não é uma renúncia, é uma vontade é só a vontade de que se no futuro der, eles estão querendo a renúncia, entendeu? Mesmo assim, a questão é bem debatida ainda, a gente ainda está no início disso, né? Isso aí que começou a ser discutido tem uns 2 anos, mais ou menos, então, bem recente essa discussão. Mas é importante a gente falar, né, Bira, que tem efeitos sucessórios nessa questão da sucessão. Demais, tá? Você já quer entrar na sucessão? Então, vamos falar um pouquinho. Gente, porque lá em Portugal, quando a gente tratava disso, né, Bira, o povo não entendia, não. Porque lá em Portugal não tem nada a ver regime de bens e sucessões. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aqui no Brasil, tá lá no artigo 1829, sobre a ordem, né, da vocação, a questão da vocação hereditária e a questão da ordem. E aí vem lá, no inciso 1, quando o cônjuge, né, ele concorre com os descendentes, muda tudo. Então vamos ver como é que está lá no 1829, inciso 1? Vamos lá, é o 1829, né? Está tratando da sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes, né? Isso. 1829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo ser casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então deu para entender, né? No caso de descendentes, pode ser, dependendo do regime de bens, que haja ou não herança. Olha que interessante, né? E aí, aquele artigo 1829, inciso 1, tem aquela questão da meação. Na comunhão universal, o cônjuge só é meeiro, né? A não ser que haja bens particulares, por exemplo, cláusula de incomunicabilidade, então normalmente é assim. Na separação obrigatória, gente, aplica a separação obrigatória tanto no casamento quanto na união estável. Antes tinha discussão sobre isso, agora não tem mais, né, Bira? Uhum. Muito interessante, viu? A gente tem que ficar atento nisso. Tanto o pessoal que vai lavrar a escritura de união estável, quanto o pessoal que vai fazer o termo declaratório de união estável, tem essa questão da separação obrigatória, hein? Tem que analisar todas as questões lá. Bom, e aí,
Quem casou na separação obrigatória, gente, não é herdeiro e nem é meeiro, sim, em concorrência com os descendentes. Nenhum dos dois, né? A não ser que se aplique a tal da súmula 377. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho dela, né, Bia? E na comunhão parcial, o cônjuge pode ser herdeiro dos bens particulares. Mas continua aí, Bira. Quando em concorrência com os ascendentes, né? Como é que fica? Deixa eu abrir o Código Civil, que estava só com o artigo destacado aqui. Então, ó, Dado um Ctrl+C tá no inciso 2. Em 229, deixa concorrência eu com os voltar lá. ascendentes, cônjuge sempre vai ser herdeiro, né? Em concorrência com os ascendentes. E o terceiro na ordem sucessória, quer dizer, não tem descendentes, não tem ascendentes, aí é o cônjuge, gente. Claro que é o cônjuge, né? Vamos lá, você vai querer que o cônjuge herde ou que os colaterais herdem, né? É certo que você não vai querer deixar para primo, para tio, para irmão, se você tem um cônjuge, né? Então a ideia toda é essa. Cuidado, viu? O pessoal às vezes casa na separação obrigatória, às vezes tem uma empresa grande e tal, e aí fica sossegado. Não, casei de separação obrigatória. Não, obrigatória até diferente, né? Porque obrigatória realmente você consegue afastar. Mas na separação consensual, gente, é complicado. Separação consensual. Não tem filhos, não tem descendentes, o cônjuge vai ser o herdeiro, o terceiro na ordem, sozinho, né? Terceiro na ordem sucessória. Deu para entender? Oi. Eu não sei se você quer falar sobre isso agora ou mais na frente. É sobre a possibilidade do afastamento da separação, né, obrigatória por escritura. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É a tal da súmula 377, gente. Isso tudo é por causa da súmula 377, lá do Supremo Tribunal Federal, uma súmula antiga, né? Que veio para proteger a mulher. Por quê, gente? Porque antigamente muita mulher casava na separação obrigatória, porque o regime aqui no Brasil, como é que funcionava? Eu sou dessa época. A maioridade era só com 21 anos. Você é dessa época também, Vira, né? Não, você é mais novo. Qual é? Pode 16. Pois é, a maioridade era só aos 21. E as mulheres, né, queriam casar antes. 21 você já estava ficando para titia. Gente, é verdade, até pouco tempo atrás. Aí, o que acontecia? Às vezes não tinha o pai sumiu no mundo, né, e não estava lá para autorizar. A mulher casava na separação obrigatória. Casava na separação obrigatória, ficava a vida inteira casada. Quando chegava no final da vida, tinha o divórcio. E aí, no divórcio, ela falou assim, nada, porque casou na separação obrigatória. Aí veio o Supremo e, para regulamentar essa situação, colocou que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, eles se comunicariam. Então, é a tal da súmula 377, que a gente achou que ia acabar, né? Mas não acabou, não. E não apenas não acabou, como ela também está aplicável à união estável, gente. Recentemente, teve uma súmula do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, de que a separação obrigatória também se aplica à união estável. E aí, como é que fica a questão do afastamento da súmula 377? Explica pra gente, Vira. Você já fez, deve ter feito várias, né? Escrituras de separação consensual na separação obrigatória? Pois é, então vamos lá, vamos explicar isso. Inicialmente, começou essa discussão de será que eu posso, era aplicável a separação obrigatória. Eu posso afastar a separação obrigatória, escolher a separação consensual. Então, a doutrina e até a jurisprudência tinha até anunciado do Conselho da Justiça Federal sobre isso, de ser possível escolher a separação consensual. Se você for procurar, você até acha ainda julgados e doutrina nesse sentido. Mas o que está mais moderno agora, gente, não é você mudar. Isso começou em São Paulo até. O São Paulo regulamentou isso antes, né? Que não poderia mudar o regime, porque a separação obrigatória tem um tratamento jurídico e a separação consensual tem outro. Então, inclusive para fins sucessórios. Então, que você deveria sempre manter o regime da separação obrigatória. Então, é a separação obrigatória? É. Mas você faz um pacto antinupcial, mantendo a separação obrigatória, mas afastando a súmula 377. Quer dizer, se a pessoa já não era meeira, né? Não era herdeira em razão da súmula 377, ela passa também a não ser meeira porque você afasta os efeitos da comunicabilidade. Olha só que importante isso, gente. Então a pessoa fica sem ser herdeira e sem ser meeira. Isso pode ser uma coisa prejudicial? Não, né? Depende.
Vamos lá, esses casais que a gente vê hoje em dia, né? Muita gente que chega aqui, igual essa amiga minha, que fez o segundo casamento, tanto ela quanto o novo marido, não queriam, né, que um viesse a herdar no outro no futuro. Então, se fosse aplicável a separação obrigatória e ainda afastasse a súmula 377, de modo que não houvesse meação, ia ser bom para os dois, né? Então, é uma ideia interessante. E essa aí não tem dúvida não, viu, gente? Essa aí não tem dúvida, tá tranquilo. Toda a doutrina tá achando que tá ok. Então, quem quiser fazer esse regime de separação obrigatória com afastamento da súmula 377, para isso não tem divergência. Você já fez alguma? Não, não, aqui, aliás, eu não tenho notas aqui, né? É só o registro civil. Ah, mas agora você vai poder fazer, ué, por causa do termo, né? Aliás, Agora, vocês já estão fazendo o termo declaratório aí, não? eu já fiz Na União Estável. uma, né, é uma meia dúzia. Olha, Uma foi meia dúzia, rápido, eu uns não fiz nenhum quatro, ainda. não, uma meia dúzia. Então, eu vou explicar isso, gente. Olha só, isso mudou com a Lei 14.382 do ano passado, e agora veio o provimento 141 do CNJ. E aí criou o tal do termo declaratório, que pode ser utilizado, né, para questões relativas à união estável, tá bom? Então, é possível fazer esse termo declaratório, inclusive devendo, né, um dos requisitos do termo é o regime de bens. Um dos requisitos é o regime de bens, tá bom? E aí? Aí, se for o caso de separação obrigatória e a pessoa quiser afastar os efeitos da súmula 377, nós podemos fazer constar isso também no termo declaratório, ok? Deu para entender? Por que eu não fiz nenhum aqui em Minas ainda, gente? Eu não fiz nenhum aqui em Minas porque não saíram ainda os códigos. E eu sei que lá em São Paulo eles já tinham algum procedimento, né, que pudesse ser aplicado, mas aqui em Minas saiu uma orientação no provimento 141 sobre cobrança e tudo mais, mas não saíram ainda os códigos, a gente está na expectativa. Aí vocês já estavam fazendo, né? Lembrando, né, Letícia, que a grande vantagem, assim, pelo menos o que eu vi, né, desse termo declaratório, é a possibilidade. Ó, o João que entrou aí. Ei, João, beleza? Bom dia. É a possibilidade de aquele procedimento de certificação eletrônica, né? Ah, E com ele sucesso você total. consegue colocar a data de início da união, né? O que não é possível no caso da escritura pública, né? Antes Isso. a gente só podia fazer isso por sentença declaratória e agora para a parte tem a possibilidade desse procedimento de certificação eletrônica, onde o registrador civil ele consegue inserir no termo declaratório a data de início da união estável. Né? Isso. Nos seus casos, você chegou a fazer a certificação? Gente, eu acho que não vai ter mais nenhum caso de união estável que a gente vai fazer sem a certificação eletrônica. Pelo menos é o que eu vou orientar, né, todo mundo que vier me procurar. Faça a certificação eletrônica. Por quê? Porque daí você pode constar lá no registro no livro E, que é o que dá efeito perante terceiros. Atenção, novidade também. Então, o registro no livro E ficou bem claro antes. Antes tinha divergência, né? Tinha gente que achava que bastava registrar no registro de imóveis. E até então era isso mesmo. Agora, ficou claro, para dar efeito da união estável perante terceiros, tem que registrar no livro E. E aí para poder constar os efeitos retroativos, né, do período anterior, tem que fazer a tal da certificação eletrônica. Então, mesmo que você, pessoal, faça por escritura pública, pode fazer por escritura pública? Claro que pode, mas você vai constar. Começou a união estável lá em 1991. Ok, pode constar, Brira? Pode, né? No termo declaratório também pode. Mas na hora de registrar no livro E, o colega que tem o livro E, né, só vai constar a data de início se você fizer a certificação eletrônica. Senão vai constar data Uhum. ignorada. Olha só que O coisa, colega, né? o colega perguntou, Letícia, né? Posso respondê-lo? Ele perguntou a Pode, diferença claro. do termo declaratório para a união estável em si. Né? O termo declaratório ele é mais uma forma de si, né? Essa união estável. Como é a escritura pública, como é a sentença declaratória. Então, é mais uma forma, né, que o legislador criou para se provar a união estável. Lembrando, né, que a união estável ela não é um contrato. Ela não, embora, né, a tendência de contratualização da união estável seja grande, a união estável é um ato, né, é um ato-fato jurídico. É uma coisa que acontece no mundo que, se ocorrer, né, ela vai gerar, né, os efeitos, né, os efeitos da união estável. Então, assim, né, o termo declaratório seria mais uma prova em si, né, uma prova da união estável, e a união estável é um ato-fato, né, uma coisa que acontece no mundo, né, que se ocorre,
gera os efeitos jurídicos da lei. É mais ou menos isso daí. Isso. E eu não sei se a professora teve a mesma percepção que eu, né, com relação ao procedimento de certificação eletrônica, algo muito parecido com a certificação da socioafetividade no registro civil também, né, porque da mesma forma que cabe ao registrador certificar a socioafetividade, agora é ele também que vai certificar o início dessa união estável. Então ele faz um procedimento, né, colhe provas e certifica o início dessa união estável, né, nesse procedimento de certificação eletrônica, para isso vir para o termo declaratório e para isso, né, ser lançado eventualmente no livro-lei. Isso. Então, pessoal, olha só, concordo totalmente com o Bira, é isso mesmo. A certificação eletrônica, ela veio, então, para poder dar esses efeitos, para poder constar a data de início lá no livro E. Importante falar isso. Então, tanto no termo declaratório quanto na escritura pública, a gente pode declarar, sim, a data em que houve o início da união estável, mas isso só vai gerar efeito perante terceiro se tiver a certificação eletrônica. Então, ficou claro, doutor Dixon Gonzalez? Ficou clara a diferença? A união estável, ela existe mesmo que não tenha nenhum documento. Ela existe. Ela é diferente do casamento, que é um ato formal, né? Mas, para poder você provar perante terceiros, então, por exemplo, a gente está falando de negócios imobiliários, né? Então, vamos supor que o João e a Maria vivem em união estável, mas o João é solteiro, o Estado Civil permanece o mesmo. Ele se declara solteiro lá e, na verdade, ele mesmo acha que não vive em união estável. Ainda tem isso, né? Porque, como é uma questão de fato, vai que ele acha que é só um namoro qualificado. Hoje em dia está na moda namoro qualificado, que é, né, aquele namoro em que pode haver até o pessoal dorme na mesma cama, né, mora na mesma casa por um tempo e tudo mais, mas ainda não está se apresentando como família. Tem o mesmo cachorro, mas não se apresenta ainda como família, gente. Tudo tem a ver com a vontade. E aí? E aí, para o João, ele é solteiro e não vive em união estável. Mas a Maria acha que vive. Acha que vive. Olha só. Gente, para evitar esse tipo de divergência, é melhor sempre conversar, viu, gente? Então, converse com o seu namorado ou seu companheiro e fala assim, olha, é namoro ou é união estável? Acho que a coisa está ficando cada dia mais complicada, hein, Bira? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, porque se for união estável e você quiser estar protegido, ele vai vender um imóvel que ele adquiriu aqui, mas eu queria ficar sabendo que ele vendeu, porque, afinal de contas, é um imóvel que a gente mora, que a gente está morando. Né? E aí? Eu preciso anuir ou não preciso anuir? Então, a questão da anuência, gente, tem tudo a ver com o regime de bens, né? E aí, se for união estável, o regime supletivo, se você não combinou nada, já começou a valer e costuma ser o da comunhão parcial de bens, a não ser que seja aplicável a separação obrigatória. Também tem isso, hein, Bira? Pode ser aplicável a separação obrigatória na união estável. Vamos supor que o João, ele saiu de casa, ele namorava a Ana, tá? Ele era casado com a Ana. Era casado com a Ana. O João saiu de casa e aí ele começou a namorar a Maria, tá? Já tá namorando a Maria há um tempo e tal. E a Maria já acha que é união estável. E aí, gente, se for união estável, qual que vai ser o regime de bens? Ele não partilhou os bens com a Ana, saiu de casa e não falou mais nada. E aí? Separação obrigatória. Separação obrigatória. A gente tem que prestar atenção nisso, né, Bira? Quando a gente for fazer o termo ou a escritura de união estável. Orientar isso, que ficou bem claro agora. Antes tinha divergência. Agora não tem mais divergência, não. Quando a pessoa chega lá no cartório, né, e ela vem me perguntar sobre união estável, eu sempre digo para ela assim, né, qual o nível de publicidade que você quer dar, né, para a sua união estável. Né? Porque muitos chegam lá e precisam só de um papel para encaminhar para o plano de saúde, e outros querem uma coisa mais formal, uma coisa mais pública. Né? E qual que seria assim, o ápice dessa publicidade? Né? Seria o registro no livro E. Aí eu explico para a parte. Com o registro no livro E, eu comunico, né, os cartórios onde ela eventualmente tenha casado, divorciado, onde ela nasceu. Né? Então, essa união estável ela aparece em todos os lugares. Né? A pessoa vai tirar uma segunda via de uma certidão de nascimento, né? A união estável vai estar lá. Ela vai tirar uma segunda via da certidão de casamento dela com a averbação do divórcio, essa união estável também vai estar lá. Né? Então, o ato ele se torna
né, ele se torna assim, ele passa a ter a publicidade máxima dessa união estável com risco no livro E. Não tem jeito, depois que você registrou no livro E, gente, nem tem jeito de a pessoa falar assim, ah, eu negociei aqui com o João, mas não sabia que ele tinha união estável. Sabe por quê? Porque a recomendação, né, e aqui no Código de Normas de Minas, inclusive, é obrigatório, quando a gente vai fazer a escritura pública, nós temos que tirar uma certidão conforme Estado Civil atualizada. E aí, na hora que eu for tirar a certidão de casamento lá, né, com o divórcio, já tinha uma certidão de casamento com a verbação do divórcio, e aí vai ter a anotação de que existe uma união estável. E aí? E aí você não pode falar assim, eu não sabia que ele não vivia união estável. Não tem jeito de saber, não tem jeito disso. E outra coisa importante, Bira, com essa alteração, porque foi uma coisa singela, né? Um pequeno artigo lá do provimento 141 colocou de que o que dá efeito perante terceiros é o registro no livro E. Agora me diga, você acha que plano de saúde é terceiro? É terceiro. Para mim, o plano de saúde tem que exigir registro no livro E. Que mais? Clube. Inclusive, o Minas Tênis Clube aqui de Belo Horizonte, gente, ele já exigia registro no livro E até antes disso sair, sabia, Vera? Achei interessantíssimo. Teve uns conhecidos meus que fizeram escritura de união estável lá no cartório, e aí eu falei, o que faz? Não, agora é só apresentar lá no clube. O clube, não, tem que registrar no livro E. Eu falei, ué, que engraçado. Isso foi antes. Agora, não tem nem dúvida. Para mim, esse livro ganhou muito em força agora. O que você acha? Não, eu concordo plenamente. Né? Além dessa questão do provimento e deixar expresso, né, que a eficácia contra terceiros ela depende desse registro do livro E, né? O fato dessa publicidade aparecer em todo o registro civil dessa pessoa, né, eu acho que ele passou a ser necessário. Né? Porque senão a pessoa chega lá no cartório, ela faz o termo declaratório, a gente arquiva o termo declaratório, ela coloca a via dela, a certidão, né, desse termo declaratório debaixo do braço e leva para casa. Quer dizer, não diferenciou muito do contrato de gaveta, né? Ele passa a ter publicidade mesmo com o registro do livro E. É isso mesmo. Mas ó, o efeito entre as partes já existe desde o momento em que a união estável já estava produzindo efeitos. Então, entre as partes não precisa não, tá? Nem de registro, nem de documento nenhum. Mas para dar publicidade precisa. O João fez uma pergunta aqui, Bira, vamos ver o que você me diz disso. Olha só. Como vocês entendem em relação à comprovação de que a pessoa está casada, mas está separada de fato, para poder valer a união estável? Então, gente, primeira questão, igual o caso que eu contei aqui, o João era casado com a Ana, casado, mas separado de fato, quer dizer, já saiu de casa, já tem um tempo, né? Para eu poder fazer um termo declaratório, uma escritura declaratória de união estável, como é que fica essa questão do casado, sendo que não tem prova de que ele está separado de fato, né? Como é que vocês fazem aí? Aqui é muito comum, aqui em Minas, demais, né? Essa questão da união estável, a pessoa casada. Como é que faz aí? Como é que vocês fazem? Eu acho que aqui a gente não tem muito escapatória para isso não, né? A gente, né, assim, enquanto registrador civil, né, o tabelião ele tem uma liberdade maior para lidar com algumas coisas, o registro civil não tem, né? Então, assim, enquanto registrador civil, é o que está constando no documento civil dele, né? O que está constando na certidão de nascimento, o que está constando na certidão de casamento. Então, se ele apresenta para mim aqui uma certidão de casamento onde ele consta como casado, eu não tenho muito o que fazer. Sim, mas a gente vai poder lavrar o termo declaratório, né? Lavrar o termo pode, mesmo que casado. Então, ele vai chegar e vai declarar, né? Não vai registrar no livro E, isso é importante dizer, gente. Ele é casado. Tá? Ele é casado, chega lá no cartório, quer fazer um termo declaratório ou uma escritura declaratória de união estável. E ele se autodeclara separado de fato. Tem como a gente apurar isso? Só se a gente fizer a tal da certificação eletrônica, né? Mas mesmo assim, gente, não pode registrar no livro E. Não pode registrar no livro E, a não ser que venha a ordem judicial, tá? Então tem que vir a ordem judicial para poder registrar no livro E, não é? Então, ficou claro isso, gente? O casado, mas separado de fato, é complicado e continua complicado. Continua complicado. Aliás, gente,
Isso Pelo já amor de era Deus, assim né? antes do provimento, Por que né? que o povo faz isso? Isso já era Já era. Já era assim. uma Mas por escritura que que o pública povo também faz isso? não tinha essa possibilidade. Mas chega muita gente por você aí, casado, mas separado de fato? Não, não, é raro. Aqui na minha cidade é raro, tá? É raro acontecer isso. O pessoal Não, mas normalmente aqui no já Barreiro quer se acontece livrar do demais. ex, já resolve isso logo, entendeu? Mas O é o que a pessoal gente tem uma agonia, recomenda, né? divorcia rápido. Aí o povo fala assim, mas ele não quer me dar o divórcio. Ele não quer me dar. Isso existe, gente. Isso existe. Não quer me dar o divórcio. Olha Quem só. sabe chega o divórcio positivo um dia, né? Mas mesmo nesse caso, sem divórcio positivo, está muito tranquilo no Poder Judiciário. O único problema é que não pode fazer de forma extrajudicial ainda, né? Não pode fazer o divórcio extrajudicial sem o consenso, tá bem? E aí, procura o Poder Judiciário, tem diversas formas aí para você conseguir esse divórcio. Não tem isso de falar, ele não me dá divórcio, não. Pelo amor de Deus, você já passou essa fase, né? É, E a gente está vendo que tem e, muito juiz até em liminar, juiz deferindo isso em liminar, né? O divórcio liminar. Juiz pode, a gente não pode, não. A gente no cartório não pode, não. e Letícia, como que é aí no Código de Normas aí de Minas Gerais, assim, voltando só um pouquinho no assunto, né? Para a exigência de anuência do companheiro, tá? Tem que ter registro no livro E aí? É expresso isso em Minas? É, anuência do companheiro no que tange a quê? Na No que venda de tange bens, na alienação a, de bens, na então alienação de tá bom. bens. Então, Tem que ter alienação de registro bens. no Gente, livro E? vamos lá. Aqui no nosso Código de Normas está bem claro. Toda vez em que houver, né, tanto o casamento quanto quando houver união estável, a gente vai analisar o regime de bens aplicável, se não for o da separação consensual ou da participação final dos aquestos, no que tem a previsão, né, de que não precisa do cônjuge ou companheiro anuir, nós vamos sempre exigir essa anuência. Então, o nosso Código de Normas é bem claro sobre isso e esclarece essa questão do regime de bens, tá bom, pessoal? Então, tem que analisar o regime de bens. Se for qualquer dos outros regimes, né? Comunhão universal, comunhão parcial, até na separação obrigatória, aqui o nosso Código de Minas exige a anuência do cônjuge, é sempre obrigatório, ou então, até se for casado na comunhão universal, eles exigem que ele figure como vendedor. Eu até acho que esse negócio está meio atrapalhado, mas enfim, é o entendimento aqui, eu não vou ficar brigando por causa de coisa pouca, né? O João está falando aqui, gente, que para lavrar a escritura ou termo, basta a declaração do casado estar separado de fato sob sua responsabilidade. É isso mesmo, João, concordo com você. Você concorda, Bira? Só para lavrar o É, termo ou a é o que escritura. é o que acontece na escritura, né, hoje, né? Mas isso Uhum. não pode ser registrado, mas é o que acontece, já vem acontecendo com a escritura. Sim, é isso mesmo. Então não mudou isso, continua a mesma coisa, tá? Se a pessoa for casada, o que acontece agora, João, e que a gente já tinha feito, mas agora ficou mais ainda, é essa questão do regime de bens. Aí, quando ele é casado, né? Casado, mas declarou que separou só de fato e que tinha bens, porque ele também pode declarar que não tinha nenhum bem, né? Aí a gente já consta que o regime de bens é o da separação obrigatória, tá? Então, também, por isso eu estou trazendo muito pacto aqui e muita. Termo ainda não comecei a fazer, não. Muito pacto e muita escritura de união estável, constando que o regime é o da separação obrigatória. Tem demais, gente, demais, tá? Outra repercussão que a gente tem no registro de imóveis, a gente já falou algumas coisas aqui, né, Bira? A gente já falou que o regime de bens ele afeta na comunicabilidade dos bens. Já falou que pode também afetar na exigência ou não da anuência do cônjuge ou mesmo do comparecimento do cônjuge como vendedor, né, para poder vender algum bem. Essa questão da possibilidade de alienação de um bem de um cônjuge para outro. Então, vamos pensar um caso desse, Vira? Olha só. O João, ele vive em união estável com a Maria, tá bem? E eles não fizeram ainda nenhum documento, nada. Então, qual que é o regime aplicável se não for a separação obrigatória? Vai ser o supletivo, né? Qual que vai ser o regime? Comunhão parcial. Comunhão parcial. Isso. E aí, será que o João pode vender um bem para Maria ou não? Pode ou não pode? Depende, né? Depende se tiver bem particular. E se tiver um bem particular
adquirido antes da união estável, ele pode vender para Maria, gente? E aí? O entendimento é de que pode, né? O entendimento é de que pode. E aí isso muda muito de acordo com o regime de bens. A gente tem que pensar nisso também, tá? Até na separação obrigatória, que a gente fica meio na dúvida, mas na separação obrigatória poderia? Entendem que pode também, tá? Tem jurisprudência do STJ entendendo que pode. Quando é que não pode, né? Não pode um vender para o outro. Quando o bem é comum. Então, se for adquirido na constância da união estável, no regime da comunhão parcial, ou então na constância do casamento, no regime da comunhão parcial, não tem jeito de um vender para o outro, né? Isso aí também é tranquilo, Bira? Sim, isso aí é tranquilo. E a questão de ser sócio? Porque aqui aparece demais. É a mesma raça, né? É a mesma, a ideia da questão de ser sócio é a mesma ideia dessa questão da venda de um para o outro, né? É você não burlar o regime, né? Porque a pessoa casa em comunhão universal de bens, ela monta uma empresa, tá? E ali ela começa, né, a lavar os bens, alterar o regime. O que era comunhão universal deixa de ser dentro da empresa, né? O que acontece também na separação obrigatória, né? A pessoa que, vamos imaginar lá, um senhor de 80 anos, ele casa na separação obrigatória, aí qual seria uma forma de burlar, né, essa questão da separação obrigatória? Vamos constituir uma empresa, né, e ali dentro a gente, né, passa cotas um para o outro, você tem mais cotas, eu tenho menos cotas, e você burlou o regime. Então tem que tomar cuidado com isso, né? A gente já sabe que é proibido no regime da comunhão universal, porque tem que ter um patrimônio único, então vocês não podem ser sócios entre si. Essa questão da separação obrigatória, até que pode ser sócio, né? Mas o que não pode acontecer é que depois os herdeiros podem vir questionar isso que ele falou. Acabar fazendo fraudes para poder comunicar os bens, isso pode ser questionado no futuro, né? Interessante. Bom, e a questão da sucessão a gente já falou que é o mais importante. Está cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Oi, Dan, beijo pro Dan. O Dan tá fazendo um monte de perguntas aqui, deixa eu voltar no começo, Dan, peraí. Letícia, e no caso da pessoa declarar que tem bens, e se optarem pela obrigatória ou convencional? Então, olha só, se a pessoa vivia em união estável, tá? Antes, ou era casada antes, e agora vai construir nova união estável, ou até casou, né, sem divorciar, sem partilhar bens, e vai construir união estável, como é que fica, né? Vai casar, ele falou que tem bens, vai ter que ser separação obrigatória. Não vai poder escolher regime, não. Vai ter que ser separação obrigatória. Tá? Agora, entra até aquela questão, pode ser obrigatória com afastamento da súmula 377. Isso aí pode ser até interessante. A minha funcionária, a Raquel, ela fala que ela tem uma filha, né? Aí ela falava assim, não, eu não vou casar, eu nem vou constituir união estável, a não ser que seja na separação obrigatória com afastamento da súmula 377. Ela sempre fala isso, sabe? Porque ela quer garantir que o patrimônio dela todo vá para a filha dela, né? Deixa eu ver o que mais que ele falou. Aqui. Tá. E a doação entre os conviventes? Boa pergunta. É a mesma coisa, gente. Compra ou venda ou doação é a mesma regra. Só pode ser na hipótese dos bens serem particulares. Se os bens forem comuns, não tem jeito. Como é que é a lógica? Impossível, né? O bem é comum, já é meu e dele. Como é que eu vou doar para ele, ele vai doar para mim? Não tem jeito, tá? Então, se os bens forem particulares, é possível. Se os bens forem comuns, não é possível. Agora o Dan está perguntando aqui, ó. Na união estável, os companheiros podem optar pela separação convencional? Gente, não sei se você pegou no início, a gente conversou sobre isso, né, Dan? Teve até há um tempo atrás, estava tendo essa discussão antes de chegarem na brilhante ideia do afastamento da súmula 377 na própria separação obrigatória. Tinha essa discussão, sabe? Será que pode ou se não pode? O que a Letícia acha? Eu queria saber depois que o Bira acha. Eu acho o seguinte, gente, o regime fixado em lei é o da separação obrigatória, não é? Como é que eu vou superar o regime de separação obrigatória? Só se o juiz autorizar. Pela lei é assim, só se o juiz autorizar. Então, se tiver uma autorização judicial para poder se afastar a separação obrigatória, ok. Se não tiver, você mantém a separação obrigatória de qualquer forma. Bom,
que o Dan está perguntando. É separação obrigatória, mas eu posso optar pela separação convencional? Eu entendo que só com ordem judicial. Não tem jeito de ser de outra forma. Mas já teve julgados diferentes. Teve até esse enunciado 635 tem vários. Não, 634 da 8ª Jornada de Direito Civil. Vocês lembram desse enunciado? Dizia o seguinte, enunciado 634. É lícito aos que se enquadrarem no rol das pessoas sujeitas ao regime da separação obrigatória de bens estipular por pacto antinupcial ou contrato de convivência o regime da separação de bens, a fim de assegurar os efeitos de tal regime e afastar a incidência da súmula 377. Mas isso foi antes, viu, gente? Eu acho que isso já evoluiu e eu acho que eu não faria direto no cartório, só faria com ordem judicial. Por que você acha, Bira? Porque tem diferença, né? Até para fins sucessórios tem diferença entre separação obrigatória e separação consensual. Teve uma época que esses julgados estavam meio na moda, né, de falar que podia, né, transformar a separação obrigatória para a separação convencional por escritura pública. Porque qual que era a ideia? Que seria um regime, que a separação convencional seria um regime mais protetivo. Né? Então você estaria ampliando, aumentando essas restrições. Mas, na realidade, isso está correto durante o regime de bens. Mas dele deixa de estar correto no direito sucessório, né? Como você já tinha falado. Isso mesmo. Pois é, isso foi um avanço já nas discussões que houve, né? Então, o pessoal chegou à conclusão que, apesar de realmente, durante o casamento e durante a união estável, a separação consensual ser mais protetiva, no caso da sucessão, ela é totalmente diferente, né? O cônjuge é herdeiro na separação consensual. Tá bom? Ah, não, o Dan falou aqui, o STJ deu uma decisão recente de que o regime de obrigação não muda para fins sucessórios. De que o regime não muda para fins sucessórios. Desconhece essa decisão aí, depois você me manda. Certeza da terceira turma. Pode ser. Agora, o que teve agora de decisão, gente, vamos lá. É porque eu queria falar da alteração de regime de bens que a gente pode fazer agora, né? Gente, alteração de regime de bens direto no registro civil das pessoas naturais. Podemos fazer? Podemos, mas só para união estável. Casamento ainda não, né? Só para união estável já dá para fazer. E você já fez algum aí, Bira? Não, ainda não. É difícil. Tô ansioso para fazer. Pois é, eu também não fiz. Mas a gente pode fazer e tem alguns requisitos previstos, né, no provimento 141. Isso foi um presente do provimento 141. Agora, olha que interessante. Você pode mudar o regime na união estável. No casamento, não, tá? E procura o registrador civil, que isso é feito perante o registrador civil. Então, vamos lá. Como é que funciona, então, a alteração de bens na união estável? A requerimento de ambos os requerentes, então os dois vão comparecer no cartório, ambos os companheiros, né? Pessoalmente ou por procuração, por instrumento público, a gente entende que pode fazer também. O oficial averbará a alteração no livro E à vista do requerimento, constando que essa alteração não prejudicará terceiros de boa-fé. Aí consta aqui, se a pessoa foi interditada, não pode fazer, no registro civil tem que ser só judicial. Os efeitos da alteração não retroagem, tá? Os efeitos da alteração não retroagem e recomenda-se fazer a partilha quando da alteração de regime de bens. Então, isso aí, gente, vai ser muito legal. Vai bastar, então, o requerimento feito perante o registro civil. Tem a apresentação dos documentos, também estão lá no artigo 9º do provimento 141. Quais são esses documentos? Certidão estadual e federal do distribuidor civil e execução fiscal da residência dos últimos 5 anos, certidão de protesto do local da residência, certidão da Justiça do Trabalho da residência dos últimos 5 anos, certidão de interdição do primeiro registro civil da residência dos últimos 5 anos e proposta de partilha de bens ou declaração de que por hora não desejam realizá-la ou declaração de que não há bens a partilhar. O processamento do regime de bens, como é que vai ser? Vai cobrar, né? Vai cobrar como procedimento de habilitação para casamento nos lugares em que não tiver lei própria. Aqui em Minas, a gente já tem um procedimento de retificação. Você já tem aí também um procedimento de retificação? Previsto aí em São Paulo?
Então, o que eu acho, gente? Quando já Não tiver o especificamente procedimento de para alteração, retificação mas previsto, eu entendo que a gente já pode usar a tabela para retificação. Então, a gente já podia fazer, mesmo que não precisa esperar alteração de código nem nada, não, tá? Talvez até saia um código específico para isso, mas que isso é um tipo de retificação, eu entendo que é um tipo de retificação, então a gente já poderia fazer. Agora, olha só que interessante, o Dan estava falando essa questão da retroação. Saiu recentemente na mídia, né, falando assim, porque agora o STJ permitiu que retroagisse os efeitos da mudança de regime. Não foi isso, gente. O povo adora falar umas coisas que não é, né? O que está no aconteceu? Migalhas, o próprio Migalhas está falando errado isso daí. Falou errado. Explica aí pra gente, Bira. Porque uma decisão, não sei se a gente está falando da mesma, né, mas uma decisão que está fresquinha agora do dia 25, e ela é Isso. da quarta turma. Né? Lá no Migalhas está dizendo que a quarta turma decidiu que a alteração do regime de bens ela tem efeito ex tunc. Assim, no texto é esse. Né? Isso está no texto. Só que você vai ver, né, o recurso especial, eu tenho até o número dele aqui, é o 1671422 de São Paulo. Tá? O relator é o ministro Raul Araújo. Ele está falando que o que retroage, na realidade, é só como é universal. Né? O resto Então é não é que específico para retroage, não, comunhão não retroage. universal. Né? É só para comunhão universal. E complementando, né, o que você falou sobre a união estável, né? A união estável também é assim. Né? A comunhão universal, pela própria natureza dela, ela vai retroagir. Porque senão você vai criar uma situação onde tem dois regimes. Né? A comunhão universal, ou melhor, é uma comum universal que não é bem universal, né? Ela só tem ali, né? É comum universal, Pois é comum é. universal, né? Então vamos explicar isso direito, pessoal. Gente, olha só. Eu posso mudar de regime de bens? Posso. Se eu mudar de regime de bens, vai mudar a partir dessa data que eu mudei. Então, vamos supor que eu e o André somos casados na comunhão parcial de bens. Vamos supor que a gente quer mudar para separação consensual. Pode? Pode. Vai valer a partir de quando? A partir de que a gente, do momento que a gente fizer a alteração, né? E normalmente, para casamento, que eu e o André somos casados, é só judicial, tá bem? Ok. Então a gente fez lá a alteração, beleza, tranquilo. Inclusive, gente, uma coisa que eu adoro: você vai alterar regime de bem, você pode fazer o tal do pacto pós-nupcial. Show de bola. Vale a pena, viu? Adoro o pacto pós, mas hoje não é o objetivo aqui do Pois deixa eu debate. falar, depois eu quero falar, depois eu quero dar uma pitaquinha nesse ponto aí, tá? Depois eu quero Tá. voltar. Mas agora, vamos supor que eu e o André, a gente está casado. E a gente é comunhão parcial, mas a gente quer mudar para comunhão universal. Por quê? Não sei, porque a gente quer que aquele bem lá que eu estou herdando, que também seja dele. Ou então eu estou querendo que aquele bem, que na verdade a gente começou a pagar junto, mas só consta no meu nome, que seja de nós dois, independente da vontade, desde que não prejudique terceiro, pode. Mas comunhão universal, o que é comunhão universal, gente? É aquele regime em que tudo é dos dois, mesmo aquilo adquirido antes do casamento ou antes da união estável é dos dois. É isso que o STJ falou, gente. Então não é nada disso que a mudança do regime de bens retroage, não retroage. É que pela natureza da comunhão universal, automaticamente, né? Tudo que era anterior também vai comunicar. Isso a doutrina já falava. Eu tenho um livro do Valcir aqui, do Valcir Edson Rodrigues Júnior, inclusive acabou de sair a nova edição e está disponível online, de graça. Gente, baixa esse negócio aí, vale a pena. Pode falar, o que você queria comentar? Aproveita, acho que a gente está nos finalmente ali, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão de Portugal. A gente conversou sobre isso já, né? Aqui não tem previsão expressa no Código Civil, mas lá em Portugal o pacto, né, você pode colocar condição ou termo nele, né? E você cria um regime de bens que ele é condicional ou a termo, o que é muito interessante. Então, por exemplo, isso está expresso no Código Civil português. A pessoa casa, vamos imaginar, em separação de bens, mas ela deixa expresso no pacto que, se tiverem filhos, esse regime de separação de bens, ele se torna uma comunhão, ele se torna uma comunhão universal, comunhão parcial. Tá? Então, você coloca uma condição, ou você pode até colocar um termo, separação de bens durante tantos anos, e após isso passa a ser comunhão de bens. Tá? Isso em Portugal é expresso, aqui não é. Né? Eu acho super interessante isso, né?
Na realidade, assim, eu acho até que poderia ser aplicado aqui no Brasil sem mudança legislativa, né? Porque a gente está falando de direito patrimonial, a gente está falando de norma dispositiva, não é uma alteração que você vai prejudicar terceiros, porque isso já está no pacto, já foi decidido, né? Isso aí não é uma violação da questão da mutabilidade de bens, já foi deixado expresso antes, né? Ficou decidido antes. Então, quem vai negociar com esse casal já sabe que isso aí está no pacto, que isso aí foi registrado, né? Está lá no registro de imóveis, então ele sabe dessa questão da condição e do termo, né? Então, eu acho que para isso ser aplicado no Brasil, não precisaria nem de alteração legislativa, bastaria uma previsão no Código de Normas. Pois é. Por enquanto, gente, a gente até recomenda que não faça, né, esse tipo de disposição no pacto ou na estrutura de união estável, porque como aqui é obrigatório para qualquer alteração de regime de bens, ou ordem judicial, ou agora, né, esse novo procedimento do caso de união estável perante o registrador civil, não teria jeito de fazer isso automático por mera previsão no pacto. Mas que é interessante, e a gente acaba sempre copiando as coisas que vem lá de Portugal, pode ser que uma hora a gente copie isso também, né? As coisas vão vindo assim, gente. O direito internacional é muito legal, né? A gente acaba sempre tendo em vista as outras normas dos outros países, a gente acaba sempre trazendo as coisas que a gente acha boas para cá, né? Então, essa é uma ideia interessante. Fala. Ainda sobre a questão da alteração do regime de bens, né, lembrar de uma norma muito esquecida, né, que é a da lei de introdução, né, lá do artigo 7º, parágrafo 5º, onde ela permite que o estrangeiro casado, né, no ato da naturalização, ele altere o regime de bens e passe a optar pela comunhão parcial de bens. É uma outra forma isso de também é alterar o muito regime de legal. bens também. Isso também a gente tem defendido aqui, a gente até fez um enunciado aqui em Minas sobre isso, sobre essa questão do regime de bens de quem casa fora, mas já vem morar aqui no Brasil de imediato, sabe? O primeiro domicílio do casal fica sendo o Brasil. E aí, qual seria o regime de bens? Então, pelo que o Bira está falando, a gente poderia aplicar o regime do Brasil, que é a comunhão parcial. Olha só que interessante, isso está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Bem interessante, né, Bira? É uma norma esquecida, né? A gente aprende a primeira hora de faculdade, deixa ela quietinha lá, né? Pois é, mas vale a pena. Ó, vamos ver se tem mais algumas dúvidas, que a gente está chegando já no final. A Cimedeiros pergunta: pode fazer uma segunda união estável sem fazer a dissolução da primeira com outra pessoa? Responde aí, Bira. Eu entendo que se foi registrada, não. Né? Se for registrada, tem que fazer a dissolução dela para você poder fazer uma nova, né? Porque o registro ela deu publicidade, ela tem eficácia contra terceiros, tá? Então, se foi registrado, não tem jeito. Agora, se não foi registrado, aí, né? Aí você cai naquela de que não tem o que fazer. Pois é, até nesse caso do registro não ficou muito claro na norma. Mas eu concordo com o Bira, gente. Se agora, né, a ideia é equiparar os efeitos da união estável ao casamento, você registra a união estável no livro E, como assim você pode registrar outra união estável sem antes, né, fazer uma declaratória de extinção daquela primeira união estável? Eu entendo que, havendo união estável registrada no livro E, primeiro tem que fazer a extinção da união estável e levar para averbar no livro E, para em seguida fazer o registro da nova união estável. Vocês têm norma específica sobre isso aí em São Paulo? Aqui não tem, não. Não. E como que é na questão do notas, Letícia? Por exemplo, você fez aí uma escritura declaratória de união estável. Você tem no seu livro ali. Aí passou 6 meses depois, a pessoa aparece com outro lá. Né? Você sabe que tem a escritura registrada lá. Registrada não, foi lavrada essa escritura. Como que você faz nesse caso? Você faz a outra? Pois é, olha só, se eu souber, né? Porque união estável é aquela coisa, né, gente? Nem sempre eu vou saber que a pessoa tem união estável, mas vamos supor, no caso do Bira, que a pessoa lavrou no meu cartório a escritura de união estável, então eu sei que ela tem uma união estável lavrada lá no cartório. Como é que eu vou fazer? Eu indagaria se essa união estável continua válida ou não, porque união estável é aquela coisa, gente. Enquanto a pessoa está junto, né, se apresentando como família, a união estável permanece. Mas uma vez que seja rompido isso é um estado de fato, como ele falou, é um estado de fato. Não é necessário
que você faça nenhum documento para extinguir a união estável. Ela começa sem necessidade de formalização e ela termina também sem necessidade de formalização. Então é tranquilo, né? É tranquilo de chegar lá e falar assim, olha, não, a gente vivia em união estável, mas agora a gente não vive mais, tá? A gente não vive mais em união estável. É possível fazer isso, e aí, se ele fizer, se ele declarar que não vive mais em união estável com fulano de tal, que vivia, mas não vive mais em união estável com fulano de tal, eu acho que a gente pode lavrar uma nova. Agora, registrar no livro E, que eu acho que não dá. Eu concordo com o Bira que não dá. Não dá. Tá? Pessoal, o pessoal está perguntando o livro que eu falei. É o livro do Valcir Edson Rodrigues Júnior, que é... como é que chama ele? Vou postar aqui daqui a pouco, quando acabar. Acho que é Direito das Famílias, é alguma coisa assim. Mas o título não estou lembrada muito bem. Mas eu posto aqui no meu Instagram, assim que acabar a nossa live, eu vou postar, tá? O livro está disponível online gratuito. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, para as questões finais. O Dan. Vocês acham que pacto poderia afastar a sucessão? Embora hoje há entendimentos diversos. O Dan, você chegou atrasado, porque a gente já falou disso aqui hoje, tá? Pois é, por enquanto, né, a gente sabe que tem aquela doutrina do BDFAN, no caso de ter descendentes do cônjuge não figurar como herdeiro, né? A gente já viu isso, mas que, por enquanto, a jurisprudência do STJ é de que não é possível esse afastamento. O que nós discutimos? Inclusive o João, né? O João Massoneto que está aí com a gente. Beijo, João. Ele foi um dos primeiros a levantar essa questão lá naquele nosso grupo nacional. E nós debatemos, eu até elaborei aqui também, junto com o Paulo Hermano, uma redação de um pacto, em que a gente prevê que, se no futuro, é tudo muito cheio de cautelas, né? Porque a gente fala assim, ó, as pessoas estão cientes que a lei atual não prevê isso. Estão cientes que a jurisprudência atual não é nesse sentido. No entanto, se a lei vier a autorizar ou se a jurisprudência vier a admitir, a vontade das partes é de não ser herdeiro um do outro. Olha só, isso eu não vejo como é que pode proibir um negócio desse, não. Você acha que pode ser proibido, Bira? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu só eu sigo a mesma linha, né, de pensamento, para não cair naquela história que, naqueles julgados, né, daquele período onde o STJ, né, ele colocava os efeitos do regime de bens, né, ele expandiu os efeitos do regime de bens para o direito sucessório, né? Na terceira turma, tinha a interpretação peculiar lá do 1800, né, da concorrência do cônjuge com os descendentes, né? E eu acho que tem que ficar bem claro que uma coisa é meação, né? Uma coisa é regime de bens, outra coisa é direito sucessório, né? Para não incorrer nesse erro aí de colocar os efeitos do regime de bens para misturar isso com direito sucessório, como aconteceu na STJ por muito tempo. Pois é, então assim, porque às vezes as pessoas ficam sem alternativa, gente. As pessoas querem ter um novo relacionamento, mas ficam com medo. Aí, mas eu vou ter um novo relacionamento e isso no futuro vai me dar problema. E os meus filhos, como é que ficam? Então a gente tem que chegar numa solução. E o pessoal do BDFAN está muito preocupado com isso, tá elaborando essa doutrina que vem ganhando, né, adeptos todos os dias, quem sabe? Pode ser que altere mesmo. Eu sei de alguns professores que são muito bravos com isso, né, João? Alguns professores que acham que de jeito nenhum. Mas, gente, direito é uma coisa fluida, que evolui com as necessidades da sociedade. Não adianta a gente querer questionar, brigar e tudo mais, porque muda, né? As coisas vão mudando e é natural que mude, né? Então, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Eu tenho uma pergunta para você, Bira. Após homologada pelo juiz a dissolução da união estável, é preciso averbar? Após homologada, se isso foi, tá? Aí vai depender. Se isso foi registrado no livro E, sim, né? Ou se vier uma ordem judicial específica, né? Mandando eu averbar isso aí junto ao nascimento, né? Aí sim, né? Aí sim, senão não, né? Agora, se tem o registro no livro E, ou se vier uma ordem específica, aí sim, aí é caso de averbar. Sabe, eu sempre acho, até estava discutindo isso na nossa comissão de anunciados dessa semana, gente. Mesmo que tenha uma decisão judicial só de extinção da união estável, para mim o correto, Bira, seria sempre registrar no livro E.
que houve a união estável, então registra a união estável e já averba a extinção. A lógica é essa. Eu sei que não era o que estava previsto lá no provimento 37, mas pensa comigo. Se eu estou falando que extinguiu, não é porque antes teve uma união estável? Então, para mim, primeiro teria sempre que registrar a união estável para depois averbar a extinção. Gente, não é o que está no provimento 37 do CNJ, mas a lógica, a tecnicalidade está aí. Você não concorda? Sempre vai ter que ter antes no início para depois ter um fim. Mesmo que eu não goste, mesmo que não haja aquela certificação eletrônica da união estável, porque se tiver a certificação, aí eu vou registrar a união estável, fazer constar que ela existiu no período de tanto a tanto, e depois vou fazer constar a extinção da união estável. Então, acho que a gente tem que fazer uma releitura do provimento 37. Vocês chegaram a ter esse debate em São Paulo? Não. Pelo menos no registro civil, não. Talvez alguma coisa específica no notas, alguma coisa assim, mas dentro do registro civil a gente não. Até porque, né, essa questão da união estável agora, né, que está com esse provimento novo aí, que a gente está debatendo mais. Antes era mais fácil, né? Antes já chegava pronto, chegava a escritura, chegava a sentença e era só passar no livro, era só registrar. Letícia, quantos minutos a gente tem? Acho que já está terminando. Você quer fazer uma finalização aí? Não, eu só queria contar rapidinho um caso prático que aconteceu comigo aqui, que é sobre alteração de regime de bens. O juiz, na sentença, ele autorizou a lavratura de um pacto, né, para se fazer a alteração do regime de bens. Então, qual que era o dispositivo da sentença? Autorizo que seja lavrado um pacto para fazer a alteração do regime de bens. O que o cartório judicial fez? Ele não fez isso. Ele enviou para mim um mandado para eu averbar a alteração do regime de bens. E esse mandado chegou para mim, né? Então, olha lá, o juiz tal manda que seja averbado a alteração do regime de bens disso para aqui. Eu averbei. Então, eu averbei lá que foi alterado o regime de bens. Aí a pessoa foi no registro de imóveis com a sentença do juiz. E o registrador de imóveis pediu, cadê o pacto? Né? E ele já foi com a sentença e já foi com a minha certidão averbada, né? Só que não tinha pacto, né? E aí eu fiquei assim, sem saber o que... Então, posso falar rapidinho disso? Adoro desse assunto. É o tal do pacto pós-nupcial, gente. O pacto pós-nupcial, eu já escrevi diversos artigos sobre isso. Quem quiser, dá um Google aí, Letícia Franco Maculan Assunção e pacto pós-nupcial. E no caso de mudança de regime de bens, gente, a jurisprudência, isso é uma criação jurisprudencial, não tem na lei, viu, Bira? Não é por isso que você achou que não precisava mesmo. Porque realmente, se o juiz determinou a mudança, não precisa de pacto pós. Mas muitos juízes entendem, e eu acho que eles estão corretos, de que quem entende de pacto é o tabelião. Deixa o tabelião fazer o pacto pós, descendo a detalhes, como é que vai funcionar isso, como é que vai funcionar aquilo. Então, tem uma autorização de alteração de regime de bens. Então, assim, autoriza a mudança de regime de bens para a comunhão universal que faça o pacto. E isso vai facilitar também na vida das pessoas, porque toda vez que a pessoa vai negociar, você concorda comigo? Eu vou negociar com qualquer pessoa, eu com o banco. Banco é terrível. Aí chega lá no banco, aí o banco vê lá, comunhão universal, cadê o pacto? Não tem pacto não. Aí trava tudo. Entendeu? Então, assim, essa ideia do pacto pós é bom, tanto porque entra no sistema, quanto porque a gente está acostumado a fazer pacto, né? Então, o que muda é só que antes do casamento é o pacto antenupcial e após o casamento é o pacto pós-nupcial. E é possível fazer desde que tenha uma autorização judicial, porque isso é uma construção jurisprudencial, não tem isso previsto em lei, tá? Gosto demais desse assunto pacto pós, muito legal. Então tá, gente, eu acho que a gente já tem que ir terminando. Eu sei que o pessoal está muito aqui, cheio de perguntas. Vamos depois aprofundar nesse debate, mas eu vi que criou assim, muito interesse, né? O assunto, que realmente é um assunto novo, principalmente essa questão da alteração do regime de bens direto no registro civil, que, pessoal de Minas, hein? A gente já pode fazer. Mas parece que esse código está para sair também. Então, vamos ver se vai sair. Mas mesmo sem o código, usando o procedimento de retificação, para mim, já dá para fazer. Vocês aí, então, vocês também já estão fazendo? Já tem código? Vocês estão usando como é que era antes? Ou você sabe como é que está em São Paulo, Bira? A gente, aqui em São Paulo, é o selo digital, né? A gente tem
A gente só tem os selos digitais lá, e para isso especificamente não tem. Né? Não tem selo para o procedimento, para o termo declaratório. Né? Para a questão da certificação eletrônica, não tem também. Né? Então, assim, você poderia aplicar por analogia, que seria um procedimento de identificação para certificação eletrônica. Eu acho que vai bem, né? Mas para o termo declaratório não tem. Né? Como é que eu vou fazer? Porque ele fala lá que os emolumentos é 50% da habilitação do casamento. Não posso colocar meio selo, não tem jeito, né? Então, Não tem jeito. Eu faço 2 e coloco um mesmo em 2 para dar um, né? Não dá, né? Não Não dá. tem como. Então ele fica travado do mesmo jeito. Pois é. Mas especificamente a alteração de regime de bens, para mim, dá para usar, porque especificamente tem tudo a ver com retificação de regime de bens, né? Com o procedimento que a gente já tem aqui em Minas. E quando vai ter vem que olhar por ordem cada um a sua judicial, é uma tabela. averbação, né? Aí seria uma averbação, também tem selo. Pois é, mas a gente vai cobrar o procedimento e depois vai cobrar, né, o procedimento de alteração de regime de bens, depois vai cobrar a averbação, os arquivamentos e a certidão. Aqui em Minas, né? Cada tabela, gente, é de um jeito. Por quê? Porque tabela de emolumentos, né? Emolumentos é um tributo estadual, natureza jurídica de taxa. Então, cada estado da federação tem uma previsão. O CNJ, enquanto não tiver alguma determinação específica, o CNJ fixou algumas regras, tá? Mas isso enquanto não vier a lei estadual específica. Se você já tem a lei estadual específica, o que eu entendo? Aplica a lei estadual. Não é isso, Vira? Em São Paulo seria só um procedimento de retificação mesmo. Vocês não fazem, mas depois vocês averbam, né? Então, depois tem a averbação que você vai fazer. Mas não, a gente não cobra, tá? Eu só cobro o procedimento de edificação. A averbação está inclusa. A averbação tem um valor um pouquinho menor que o procedimento de edificação. Tá. Infelizmente. A averbação tem um valor um pouquinho menor que o procedimento de edificação. Né? Então, assim, por exemplo, se vier um mandado, né, ordenando que eu faça a alteração. Agora, se for para alterar o regime de bens na união estável, eu entendo que seria um procedimento de edificação, um valor um pouquinho mais alto. Ah, não, mas aqui em Minas é tudo separado. A gente tem o procedimento de retificação, a gente tem depois o outro ato, que é uma averbação, depois a gente tem o outro ato, mesmo porque, gente, não é nem sempre o procedimento de retificação vai ser feito pelo mesmo cartório que vai fazer a averbação, né? Então tem essas cobranças separadas, né? Entendeu, gente? Não, muita coisa legal. Já passa muito do horário, mas primeiro eu queria agradecer ao Albira aqui. Albira, então, é o nosso querido colega, né, registrado ao civil, e está querendo entrar nesse mundo de debates. Vamos vir para cá, Albira, porque não falta tema para a gente debater, né? E vou passar para ele se despedir. Não, eu queria agradecer o convite, tá? Dizer que eu estou com saudades de revê-la pessoalmente, né? Foi muito bom a nossa época, muito boa a nossa época lá em Portugal, né? Foi uma época maravilhosa na minha vida. E agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aí, tá? Obrigado, né? Obrigado pela audiência de vocês e obrigado pela paciência. Né? E vai ficar um ótimo feriado para todos aí. Vai ficar aí um ótimo gravado quem chegou atrasado. E ó, bom dia do trabalhador para todo mundo, né? Que todo mundo aproveite. Todos aí. Isso. Porque a gente aqui trabalha muito, tem que aproveitar para descansar um pouquinho hoje também. Beijo para todos. Uma segunda de primeira para todos aí. É isso aí. Beijão, tudo de bom, pessoal. Até mais.